A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 25. Que diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que texto maravilhoso, onde diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Como é importante escutar a voz do Filho de Deus, Jesus Cristo, que essa voz seja tão audível para nós como a nossa própria voz, a voz do Filho de Deus. Quero falar da voz, a voz no Evangelho de João. Há várias vezes que aparece a voz. Aqui temos a voz do Filho de Deus. Em João, capítulo 1, verso de número 23, nós lemos assim: disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, quem testificava, dizia que ele era também uma voz, a voz do que clama no deserto, conforme a profecia de Isaías. João capítulo 3, verso de número 8, Jesus falou assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Aqui nós temos a voz do vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim aquele que é nascido do Espírito. O vento aqui é a voz do Espírito, a voz do Espírito. O Espírito também fala e temos que ter sensibilidade para ouvir a sua voz. João capítulo 3, verso 29 diz, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Vai chegar a hora que nós vamos ouvir a voz do esposo, e a igreja de Cristo, que é a noiva, irá subir para o encontro ao ouvir a voz do esposo. João capítulo 5, verso de número 37, em João 5:37, lemos o seguinte: e o Pai mesmo, e o Pai que me enviou, ele me testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Aqui temos a voz do Pai, que nós possamos também escutar a voz do Pai. A voz do Filho, a voz do Espírito, a voz do Pai, a voz do esposo, a voz do que clama no deserto. Mas não para aí, João capítulo 10, verso 3, lemos: a esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Aqui nós temos a voz do pastor, desse pastor maravilhoso, pastor Jesus. E diversas vezes no capítulo 10 ele diz, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que estamos escutando a voz do pastor? Devemos escutar a voz do pastor para não ser enganado pela voz dos estranhos. João 10:5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Tem voz que é estranha, tem voz que não é a voz do pastor. Nós temos que ouvir a voz do grande pastor. João capítulo 11, versículo de número 43, João 11:43, lemos o seguinte: e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus chamando, essa voz é grande. Que voz grandiosa a do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ouça essa grande voz. Também lemos em João 12:28, quando Jesus fez a oração, Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, a voz do Pai, a voz do céu, que disse, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A voz do céu, a voz de Deus temos aqui.
Olha só, e agora o último voz que eu quero mencionar, João capítulo 12, 18, verso 37. João 18, 37. Disse, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui nós temos a voz da verdade, a voz de Jesus, a voz verdadeira, a voz do Filho de Deus que nos dá vida. Olha só, 10 vozes no Evangelho de João. A voz do Filho de Deus, a voz do que clama no deserto, a voz do Espírito, a voz do esposo, a voz do Pai, a voz do pastor, a voz dos estranhos, a voz grande, a voz do céu, a voz da verdade. Ouça a voz da verdade que é do Senhor Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue.